Amém. Nós vamos meditar nessa manhã o que está escrito em Marcos capítulo 8, do versículo 1 ao 21. Marcos 8, do 1 ao 21. O texto estará projetado e diz o seguinte, o texto bíblico: Naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não têm o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os discípulos lhe responderam: Donde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhes perguntou: Quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando 7 pães, partiu-os, após ter dado graças, e os deu aos seus discípulos, para que estes os distribuíssem. Repartindo entre o povo, tinham também alguns peixinhos, e, abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram, e dos pedaços restantes recolheram 7 cestos. Era cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo embarcado juntamente com seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele. E tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: Por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E, deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um. Preveniu-os Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: É que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes, e tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: Não compreendeis ainda? Vamos orar. Senhor, nessa manhã eu te dou graça por tudo que aconteceu até aqui. Oferecemos o nosso melhor no louvor, Pai. Mas estamos ansiosos pela Tua palavra. Estamos ansiosos, ó Senhor Deus, para que as nossas vidas sejam transformadas pela Tua palavra e pelo Teu Santo Espírito. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Jesus diz, no versículo 2, tenho compaixão desta gente. Ele demonstra preocupação com as necessidades daqueles homens, mulheres e crianças. Jesus se preocupa com as nossas necessidades, mas como nós podemos discernir o que necessitamos? O que podemos fazer para, quando nós nos deparamos sobre nossas necessidades, desejos, o que pode diferenciar um do outro? Onde podemos buscar suprimento? Onde devemos ter supridas as nossas necessidades? Sabendo que o nosso coração é enganoso, como a palavra assim o diz.
Eu queria meditar um pouquinho nessa noite sobre qual é a nossa real necessidade. William Hendricks diz que Jesus é capaz... Obrigado. Para fazer barulho mesmo. William Hendricks diz que Jesus é capaz de não somente operar maravilhas, mas também de repetir suas obras maravilhosas. Sua compaixão é mostrada não somente em relação ao povo da aliança, mas também em relação àqueles de fora. Jesus sabe qual é a sua, qual é a minha necessidade. Ele é a fonte e o supridor. Eu queria primeiramente meditar sobre Jesus. Conhece as nossas reais necessidades, as nossas necessidades vitais. Jesus é a fonte e o supridor dessas necessidades. Jesus alimentara uma multidão às margens do mar da Galileia. Agora ele alimenta os gentios. Este segundo milagre aponta para o reino de Deus, o qual inclui homens, mulheres e crianças de todas as línguas e nações. Os privilégios exclusivos dos judeus têm um fim. Deus mostra o seu interesse por todas as pessoas, abrindo o seu reino tanto para gentios como para judeus. Verdadeiramente, o amor de Cristo ultrapassa todo entendimento. Em Efésios 3,19 diz: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. William Hendricks ainda diz que a presença de Jesus era tão magnética e as suas palavras e ações tão maravilhosas que os que circundavam julgavam que era impossível deixá-lo. O tempo, o cansaço, a fome, mesmo os afazeres não impediram aquelas pessoas de passarem 3 dias com Jesus num lugar deserto, atentamente para ouvir a palavra do Senhor. A necessidade deles era Jesus. Sabiam que Jesus era a fonte e o suprimento da sua verdadeira necessidade. Jesus está atento às nossas necessidades mais vitais. Ele sabe que a coisa mais importante para mim e para você, Ele pode dar. Os discípulos, com os corações endurecidos, não veem saída para o problema. Eles nem sequer se lembraram do primeiro milagre. A sua memória curta, o seu coração endurecido, os levam a realmente esquecer aquilo que Deus, o próprio Deus, fez no meio deles. Eles destacam as circunstâncias e não destacam o poder de Jesus para realizar milagres. Eles veem o problema, mas não veem a solução. Porque eles olham para os recursos disponíveis, para as próprias condições e percebem que não podem resolver aquele problema. Os homens não têm condições e nem solução para suprir as próprias necessidades. Mesmo que esperemos, eu e você, esperemos pelos homens, esperemos pelas nossas próprias condições, isso não é suficiente para resolver os nossos problemas internos, os nossos casamentos, os problemas no trabalho, as enfermidades que aparecem, o nosso esfriamento espiritual. Nada que venha do homem pode trazer esse suprimento. Só Jesus pode suprir as nossas necessidades. Quando os nossos recursos acabam ou são insuficientes, Jesus pode ainda fazer o milagre da multiplicação. O reverendo Hernandes Dias Lopes diz: precisamos aprender a depender mais do provedor do que a provisão. O segundo ponto que eu queria trazer nessa manhã é que nós precisamos discernir entre desejo e necessidades. Devemos entender o que é desejo e devemos entender o que é necessidade. A gente vai ver isso do versículo 10 ao 13. Desta feita, Jesus não despede os discípulos sozinhos. Ele vai com eles, retornam ao território judeu. Lá ele encontra os seus opositores. A transgressão e a incredulidade
dos fariseus trouxeram sofrimento para Jesus. Tenha certeza, se você é piedoso, você vai sofrer com o pecado daqueles que estão ao seu redor. Olha ainda no versículo 12, diz: Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido. Esse versículo mostra a tristeza de Jesus. Não devemos esquecer que a incredulidade, o pecado, causa tristeza ao coração de Jesus. Da mesma forma agora, como aconteceu naquele momento. Nós devemos entender que os pecados que geram tristeza em Jesus são os mesmos que os fariseus cometeram. E quando a gente comete isso sem nenhuma reflexão, sem pensar o que isso pode causar e gerar. Os fariseus e saduceus e Herodes não conseguem separar desejo de necessidade. Olhando no versículo 11, diz: tentando, pediram um sinal do céu. Jesus já tinha dado muitas provas do seu poder. Os cegos tinham recobrado a sua visão, os surdos voltaram a ouvir, os paralíticos saltavam nas praças, e os leprosos eram devolvidos às suas famílias. Até os mortos voltaram a estar junto com seus entes queridos. Pedir um sinal a Jesus, verdadeiramente era um insulto. Eles queriam que ele provasse a sua autoridade mandando fogo ou pão do céu. Isso de acordo com João 6, do 30 ao 31. Aqueles líderes, na verdade, estavam endurecidos e espiritualmente cegos. As nossas necessidades, as nossas verdadeira necessidade é deleitar-se em Deus e na sua palavra. É realmente satisfazer com o testemunho vivo do Espírito Santo dentro de nós. Devemos ficar atento sobre o que buscamos. Quando vamos buscar, quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos ter cuidado de não estarmos colocando Deus à prova, apenas para satisfazer um desejo do nosso coração. Herodes também pediu um sinal a Jesus, apenas para o divertimento próprio. Isso está em Lucas 23, 8. O que Jesus já havia realizado oferecia evidência suficiente para que todos aqueles que tinham olhos para ver e ouvidos para ouvir pudessem entender que ele era o próprio Deus. Mas os fariseus eram cegos, e isso arrancou de Jesus um profundo gemido, porque ele olha para os fariseus e percebe que os fariseus não querem ouvir, receber isso, para realmente entender que ele é o Salvador do mundo. Os fariseus pedem, e Jesus se recusa terminantemente a fazer aquele milagre. O texto, a palavra utilizada, Jesus, ele usa um juramento, que era comum nos judeus, que ele não fará isso nem que o matasse. Jesus não iria fazer, e não porque ele não poderia fazer. A encarnação, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus são os maiores milagres que eu e você podemos ver e podemos desfrutar. Os fariseus tinham o desejo apenas de colocar Jesus à prova. Eles não tiveram esse desejo atendido. Por seus corações endurecidos, eles não conseguiram ter as suas necessidades supridas. E o terceiro ponto que eu quero trazer nessa manhã, qual é a nossa real necessidade, qual é a nossa verdadeira necessidade, é que nós devemos ter atenção, devemos ter cuidado com o coração. O problema não é o pão, não é o que entra pela boca que nos torna impuro, que nos faz mal, mas é o que está no nosso coração. Jesus alerta os discípulos para se acautelarem sobre o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Jesus não está falando de fermento de pão, mas do fermento da doutrina. A justiça própria, o formalismo, a religião vazia dos fariseus, o ceticismo de Herodes, eram o cerne da advertência de Jesus. Contra essas heresias é que Jesus alerta os seus discípulos. Tenham certeza
que os falsos profetas e os falsos mestres, os falsos ensinos, têm prejudicado mais a cristandade ao longo da história do que as próprias perseguições mais sangrentas. O fermento, ele tem a capacidade de penetrar em toda a massa. O fermento e o ensino se assemelham em vários aspectos. Ambos operam de modo invisível. São poderosos. Têm a tendência natural de aumentar a sua esfera de ação. Isso de acordo com 1 Coríntios 5, 6 e Gálatas 5, 9. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, em muitos locais o fermento é tido como o mal. Jeremias 17, do 9 ao 10 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu procedimento, segundo o fruto das suas ações. Neste texto, há a demonstração da grande depravação na qual Judá tinha manifestado. Aqui demonstra a total depravação do ser humano. O coração é o homem interior. E esse coração, se esse coração for enganoso e desesperadamente mau, então o homem, ele é um ser realmente totalmente contaminado, não apenas uma parte deles. A natureza humana está corrompida desde o pecado original. E ela mostra, e esta total depravação, ela atinge o homem todo, mas ela é um auto-engano. Em Romanos 7, 18 a 19, diz o seguinte: somente Deus pode realmente compreender o homem. Esse auto-engano gera em nós um processo de degradação. Em Provérbios 28, 26, diz o seguinte: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Um coração corrompido é o pior dos nossos inimigos. Para uma criatura decaída, esse coração é a pior coisa que pode acontecer. O nosso coração, ele é cheio de truques, ele busca atalhos, ele é cheio de engano, ele é cheio de tolices, ele é cheio de abominações. Os fariseus se mostram tão orgulhosos que não pode ver a corrupção oculta embaixo de sua pele. Devemos ter cuidado quando buscamos com toda a nossa força satisfazer os desejos do nosso coração, acreditando que o nosso coração sabe o que nós precisamos, o que nós necessitamos. Precisamos trazer à nossa mente que a carne, o diabo e o mundo militam contra a nossa vida em Cristo Jesus. Os discípulos não compreendiam isso, pois ainda estavam sendo direcionados pelos seus corações endurecidos. Eles não podiam entender que o Senhor tem poder para suprir todas as nossas necessidades e nos dar vida e vida em abundância, vida eterna. Quero concluir dizendo o seguinte: 2000 anos se passaram, mas o coração do homem permanece o mesmo. As multidões continuam a estar famintas e com recursos insuficientes para suprir todos os seus desejos. Devemos sentir pelos homens a mesma compaixão que Jesus demonstrou. Eu peguei todo esse texto, a multiplicação dos pães, e quando ele volta a falar sobre a multiplicação no final, é porque no meio disso tem um grande problema, que é não compreender. Jesus discute com os seus discípulos porque eles não compreenderam. A maior necessidade minha e sua é o Evangelho de Deus. Isso supre as nossas necessidades. Mas nós olhamos para esse Evangelho e começamos a querer satisfazer os nossos desejos com esse Evangelho e não a nossa real necessidade. Por quê? Porque o meu coração e o seu coração
é enganoso. E Jesus talvez olhe para nós e pergunte, ou diga, não compreendeis ainda? Eu quero orar por vocês nessa manhã, por mim também. Senhor, o Senhor conhece muito bem a todos nós. E o Senhor sabe, ó Pai, qual é a nossa real necessidade. E eu te peço por todos nós, ajuda-nos a não ter um coração endurecido. Ajuda-nos, ó Senhor, a saber que o Senhor é aquele que realmente pode suprir. Que não sejamos enganados, ó Pai, pelos nossos desejos e muitas vezes colocar o Senhor à prova e gerar tristeza ao teu coração. Ajuda-nos, ó Pai. Nós oramos no nome de Jesus. Amém.